Olá, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao nosso evento. É uma honra, primeiramente, obrigada por tirar um momento do seu sábado para vir aqui conhecer essa galera incrível que está aqui comigo, que eu já vou apresentar para vocês. É sempre uma honra. Para quem não me conhece, eu sou a Vitori, eu trabalho aqui na TAG. Nós somos a maior comunidade literária aqui do Brasil, somos precursores em diversos modelos de negócio, mas também de impacto social aqui no Brasil. E por isso mesmo, hoje nós trouxemos a escritora Alka Joshi, que é uma escritora indiana radicada nos Estados Unidos, que fez sua estreia na literatura em 2020, aos 62 anos, com um livro que os associados da TAG inéditos receberam em janeiro. O nome do livro é A Pintora de Henna. Aqui, junto com a Alka Joshi, nós temos a nossa tradutora, a Maria, então vai rolar uma tradução também. Devido a Alka conversar em inglês, a Maria vai fazer a tradução aqui para a gente. Nós temos também intérpretes de Libras junto com a gente, que é a Paula e a Jéssica, e também a nossa mediadora, a Raíssa Letier, que é formada em Letras e Literatura Brasileira e Inglesa pela PUC de Campinas, trabalha há muitos anos no mercado editorial, foi proprietária da Verus Editora e é atualmente editora executiva do grupo editorial Record. Casa responsável pela publicação de grandes obras literárias e autores renomados e premiados da literatura nacional e universal. Publicou recentemente seu primeiro livro, a antologia de contos De Folhas que Resistem, pela Biblioteca Azul, selo da Globo Livros. Então, rapidamente, eu vou fazer uma audiodescrição minha. Então, sou uma pessoa negra de pele mais clara, tenho um cabelo marrom, castanho, cacheado, mais ou menos na altura do ombro. Estou utilizando uma camiseta azul, que tem a logo da TAG aqui, uma camiseta azul escura, e atrás de mim tem alguns livros e algumas prateleiras. Galera, pode dar sequência, Raíssa, se quiser começar. Oi, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma felicidade, obrigada pelo convite, agradecer também a presença da Alka Joshi aqui com a gente. Bom, eu sou loira, tenho o cabelo encaracolado, um pouco mais abaixo dos ombros, e moro em Campinas, estou em Campinas no momento, no escritório da minha casa. Atrás de mim tem alguns quadros e um pouco mais à minha esquerda uma estante com livros. Hi, I'm Alka Joshi, and I am the author of The Henna Artist. I am wearing a red top today. I have white glasses on. I have gray hair, and I have lots of jewelry on because I love, 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 love jewelry, all kinds of jewelry, whether it's fake, whether it's real, whether it's costume, whether it's vintage. I like it all. Então, olá, bom dia a todo mundo. Eu sou a Alka, eu sou a autora do livro, né, artista de Henna. Eu estou usando uma blusa vermelha hoje e óculos brancos. Eu tenho cabelo grisalho e eu estou usando muitas, muitas joias, porque eu amo, absolutamente amo joias, todo tipo de joia, se é joia verdadeira, se é joia falsa, se é joia meio biju, meio fantasia, se é joia vintage, eu gosto de tudo. Raíssa, se quiser começar fazendo a pergunta em português, e aí depois eu traduzo. Tá, Alka, prazer enorme ter você aqui com a gente, você ter aceitado esse nosso convite. Como eu mencionei, né, eu sou editora aqui no Brasil, a gente está com esse livro lançado agora com a coleção Inéditos, né, da TAG, e eu me entusiasmei nas perguntas, Alka, então elas estão um pouquinho longas, mas feitas com meu entusiasmo, tá bom? Primeira pergunta. Imagino, Alka, que você se identifique muito com sua personagem Lakshmi. Enquanto ela se vale da Henna para elaborar desenhos na pele de suas clientes da alta sociedade, buscando nesse processo que elas se sintam mais sedutoras e possam conceber filhos a seus maridos, você, Alka, utiliza palavras e muitos elementos sensoriais em seus livros, né? Nesse livro em específico. Cores, pinturas, aromas, sabores, para seduzir o leitor para dentro da sua história. Quanto desse processo, Alka, é consciente para você? E eu pergunto também, o escritor é um sedutor? So, Alka,
a great pleasure to have you here, to have you accepted our invitation. We're so happy to have you. So, like I said before, I'm your publisher. Now we have, published your book with Tag, and I gotta tell you, I'm like super like enthusiastic. I made like very enthusiastic questions. They are very long, but they are all made with enthusiasm. So. My first question is this. I take it you identify a lot with your character, Lakshmi, and while she relies on Henna to create drawings in the skin of her upper-class clients, hoping in that process that they will feel more seductive and can then give children to their husbands, you use words and, a lot of sensorial elements in this book, in all your books, but particularly this one, such as color and paintings and aromas and flavors, to seduce the reader into your story. So I was wondering, how much of that process are you conscious of? And also, is the writer a seductor, a seducer? I do think that the writer is a seducer, because one of the things that we're trying to do is to welcome the reader into our world. We want them to step inside our scene. We want them to understand who all the characters are, what they are doing in the scene. We want them to smell the smells, to hear the sounds that are happening in the scene. We want you to be so absorbed in the book that you forget everything else around you. E esse processo, Alka, para fazer a tradução da... Yeah. Imagina. Então, eu acho que, de fato, o escritor é um sedutor, né? Porque uma das coisas que a gente, enfim, né, tenta fazer, que a gente quer fazer, é mergulhar numa cena, né? É entender quem são os personagens ali, o que eles estão fazendo. Sentir os cheiros, né? Conseguir cheirar os cheiros, escutar os sons, né, que estão acontecendo ao redor daquela cena. A gente quer ser completamente absorvido pelo livro. Né? A gente não quer esquecer de nada do que está acontecendo ali, a gente quer esquecer de todo o resto. E, Alka, esse processo me parece muito natural para você no seu livro, né? Realmente a gente percebe na sua narrativa que essa descrição sensorial, né? Os sabores, os aromas, né? As cores, a gente vai percebendo isso de forma muito natural. Isso é natural para você? Ou você vem assim pelo seu inconsciente, ou você pensa, não, eu vou adicionar esse tempero no meu texto? So, okay, also this process, it seems very natural to you, on your book. Like we perceive, like we can see that, this description of flavors and, aromas and sounds and colors, we perceive it as something very natural. It comes naturally. So is that something that's in your subconscious, or do you think specifically, no, I'm going to add, a little bit of this spice? I think it's in my subconscious because it comes so naturally to me to describe a scene. I think that is because of two reasons. One is that I have been raised in a South Asian household. When you're raised in a South Asian household, you are surrounded by the smells of curry, of cardamom, of cinnamon, of cloves. And you are also surrounded by these wonderful fragrances like rose oil, like lavender, like vetiver. And so I grew up with so much of these sounds, and that makes it very natural. And I'll continue number 2 after you've translated this. Thank you. Então, eu acho que realmente está no meu subconsciente, porque é algo que vem muito naturalmente para mim, né, quando eu estou descrevendo uma cena. E eu acho que isso se dá por 2 motivos. O primeiro é porque eu fui criada numa casa no sul asiático, né? Então, quando tu, né, é criada numa casa assim do sul asiático, tu tá sempre cercada de cheiros, assim, cheiros de curry, cheiros de cardamomo, cheiro de canela, cheiro de cravo, né? E também cercada por fragrâncias, assim, fragrâncias tipo óleo de rosa, lavanda, vetiver, que eu acredito que seja também um mais, né, uma especiaria, enfim. E eu cresci com muito desses sons e cheiros, e então isso é o que torna tudo isso natural. Eu vou continuar a segunda parte agora, depois da tradução.
So the second reason is because I spent 30 years in advertising and marketing. So my job was to bring clients, was to bring the audience into the world that we were creating so that we could sell a product or a service. And it became a very natural thing for me to entice audiences into the message by showing them and having them feel and having them smell exactly what we were trying to convey. So by the time I started writing novels, it was second nature to me to describe and paint with words what I wanted the readers to feel. Então, o segundo motivo é porque eu passei 30 anos trabalhando com propaganda, né, com marketing. E o meu trabalho era justamente trazer os clientes, né, a audiência, para esse mundo que a gente estava criando, né, para que a gente pudesse vender determinado produto ou serviço. Então, isso se tornou algo muito natural para mim, né? Essa questão de seduzir, assim, a audiência, trazendo ela para essa mensagem, assim, né? E mostrando a elas, fazendo elas sentir, né? Cheirar exatamente o que a gente estava tentando passar. Então, transmitir, né? Então, quando eu comecei a escrever romances, isso era dado para mim, era tipo, né? Completamente natural, né? Esse processo de descrever e pintar com palavras o que eu queria que os leitores sentissem. Alca, na dinâmica de várias famílias, sempre há algum membro que transgride padrões geracionais, rompendo uma corrente de expectativas pré-definidas, permitindo que sonhos possam ser primeiro considerados e depois vividos. Nós sabemos que você se inspirou em sua mãe para construir Lakshmi. E a minha pergunta: como é essa trajetória para uma mulher de origem indiana que também precisa lidar não apenas com as questões relacionadas ao universo feminino, ao machismo, como também aos conceitos ligados ao sistema de casta e aqueles religiosos baseados no karma? Percebe alguma similaridade na sociedade ocidental? So a lot of families have this dynamic where there's always a member that, transgresses, contravenes generational patterns, breaking a chain of predefined expectations, and thus allowing, dreams to be first considered and then carried through, actually lived. So, you have drawn inspiration from your mom to, build to describe Lakshmi. And what I'm wondering is, how does this trajectory translate to a woman from Indian origin who also has to deal with not only female universe-related issues, such as sexism, but also, those related to caste and religious ones, especially based on karma, for instance. So do you see any similarities in Western society? Yes, I'm going to try a little Portuguese. Boa pergunta. Great, that was great. I think that throughout centuries, we have had women dealing with the two sides of their lives. On the one side, it's the expected life that they should live with all of the limitations surrounding that. And on the other side is their passion, is their ultimate core of what they want to do in their lives. Women have been struggling with this, whether they live in the East or whether they live in the West. And I think my mother struggled with it, but how she got around it was that she lived the very conventional life, but she made sure that I, her only daughter, would live the very unconventional life and would break all of the barriers that she was not allowed to transgress. So I'll let you translate that before I continue. Sim, aqui eu vou tentar um pouquinho de português, né? Boa pergunta. Então, eu acho que ao longo de séculos as mulheres tiveram que lidar com
dois lados da sua vida, assim. De um lado, então, a vida que elas eram esperadas de viver, né? A expectativa da vida que elas deveriam viver, com todas as limitações ao redor disso, né? Que isso implica. E do outro lado, bom, a paixão, né? O cerne do que elas gostariam de fazer, né? Então, as mulheres têm lutado com isso, sejam elas do Ocidente ou do Oriente, né? Então, eu acho que a minha mãe, assim, ela teve muita dificuldade com isso, mas a maneira que ela conseguiu, né, enfim, um pouco lidar com essa situação, ultrapassar essa situação, foi de viver a vida convencional. Bom, ela viveu a vida convencional, mas ela se assegurou que eu, a filha única dela, pudesse viver uma vida não convencional, pudesse quebrar essas barreiras, essas fronteiras, ultrapassar essas fronteiras que ela própria não pôde ultrapassar. So I think that also in India, in places like that where we have a very strong patriarchy, it becomes much harder for a woman to do what she really wants to do in her life, the way that it was very difficult for Lakshmi to do what she wanted to do. But the reason for that is because the family comes first. It's not about the individual need, it's about the family's need. And it has to do with a type of thinking that is called group think. So Lakshmi has to deal with groupthink until she leaves her family. At the moment that she leaves her family, she is no longer under the pressure to act a certain way, to say certain things, to do certain things with her life. That's when she makes the clean break. And that's when she decides, I could forge a new identity for myself as a henna artist and an herbal healer, because nobody knows anything about me. In the city that she has chosen to live in Jaipur. Então, eu acho que também tem a questão de que na Índia, enfim, lugares como a Índia, em que há uma presença, né, tem um patriarcado bem forte, é bem mais difícil para uma mulher fazer precisamente o que ela quer fazer, né? E foi realmente muito difícil para Lakshmi fazer o que ela queria. Mas a razão disso é que a família vem primeiro, né? Então, não é sobre o indivíduo, sobre as necessidades do eu, é sobre a necessidade da família, né? Isso tem a ver com um tipo de pensamento que é chamado de pensamento de grupo. Então, a Lakshmi ela tem que lidar com esse pensamento de grupo até o momento em que ela abandona a família, né? Então, quando ela abandona a família, ela sai do seio familiar, né? Ela não está mais sob essa pressão de agir de determinada forma, de pensar de determinada forma, de fazer determinadas coisas com a vida dela, né? E então é assim que ela se liberta e que ela concebe a possibilidade de forjar uma nova identidade, enquanto uma artista de henna e também uma curadora, né, usando ervas, né? Porque ninguém sabe nada sobre mim, ela se diz, né? Ninguém sabe nada sobre mim nessa cidade, enfim, que ela decide viver, né, em Jaipur. E algo que é maravilhoso a gente ver, né? Como toda família sempre tem um membro dentro dessa família que vai levantar uma bandeira, né? E vai mudar muito o rumo, né? O destino da família, vai introduzir novos conceitos, vai abrir horizontes, né? Introduzir novas visões dentro da família. É maravilhoso isso, né? E acho que ocorre em algumas gerações, né? E é um membro realmente que sofre, mas ao mesmo tempo tem suas recompensas, né? É lindo isso, e você traz isso de maneira muito vívida no seu romance. Yeah, no, it's wonderful, how I feel like all family has a member that, will raise a flag and change the course, the destiny of the family, introducing new concepts, opening their horizons, introducing new visions. And it's wonderful how, this always happens with some generations. That's a member that suffers a lot, but they also always have their rewards. And that's a beautiful thing. And you bring that in a very beautiful and lively manner in your book. Oh, thank you. Thank you very much. I think that there is an English expression, no pain, no gain. And I think what happens to those people who are breaking barriers
is that they usually have to suffer in some way. Maybe they suffer estrangement from their families or from their friends in order to break those barriers. But I do think that in gaining something, you always lose a little something too. That's true. Yeah. Então, obrigada, muito obrigada, né? Eu acho que realmente, e tem uma expressão em inglês que é, né, no pain, no gain, então, sem dor, sem ganho, que eu acho que o que acontece com essas pessoas, assim, que quebram barreiras, né, que ultrapassam fronteiras, elas têm que sofrer de alguma forma. Né? Talvez isso se traduza, então, num afastamento, assim, num processo de estranhamento das suas famílias, dos seus amigos, né? Para que elas possam, então, quebrar essas barreiras efetivamente. Mas eu acho que é isso. Ganhando algo, você sempre perde algo. Alka, eu vou dividir minha pergunta em duas partes aqui. Como você percebe a importância da voz feminina forte e ousada, representada por algumas de suas personagens, apontando um novo caminho para as novas gerações? Há um longo caminho pela frente? Um relacionamento mais aberto e franco entre mãe e filha, ou um diálogo mais transparente entre as mulheres, seria uma porta para essa conscientização? So, Alkma, we'll divide my question in two parts. First, how do you perceive, you see the importance of a daring, strong female voice represented by some of your characters as they lead a new way to younger generations? Do you think, is there a long way ahead? And would a more open and honest relationship between mothers and daughters, or a more transparent dialogue between women, be a gateway to this awareness? Excellent question. Yes, I definitely think so. One of the things that I'm trying to say about all of the women in the novel who are struggling to have power in their lives, to have their own control over their destiny, is that if they were able to talk to one another about that lack of power, then it would be very, very helpful to other women around them. It would make everybody feel that they are not alone. And I do think that so many of us women, in no matter what situation we are in, we are embarrassed to talk about that situation. We are ashamed. We are made to feel guilty for so many of the things we do. Women say that they're sorry far more than men say they're sorry, because we are trained to do that. And I do think that with more open dialogue, we women would start befriending one another and supporting one another, as opposed to tearing each other down. Então, é uma excelente pergunta. Sim, eu acho que sim. Inclusive, uma das coisas que eu estou tentando dizer, assim, né, em relação com essas mulheres do romance, em relação a elas, é que elas estão lutando para ter poder nas suas vidas, né? Para ter controle sobre o próprio destino. E a questão é que se elas pudessem falar umas com as outras, né? Se abrir umas com as outras sobre essa falta de poder, isso seria, assim, realmente, isso ia ajudar muito as outras mulheres ao redor, né? Então, todo mundo ia se sentir menos sozinho. Na verdade, todo mundo ia perceber que não está sozinho. E eu acho que, enfim, muitas de nós, mulheres, independentemente da situação em que a gente se encontra, a gente tem vergonha de falar sobre ela, né? Sobre essa situação. A gente se sente culpada pelas coisas que a gente faz. Né? As mulheres dizem me desculpa muito mais do que os homens dizem me desculpa, porque a gente foi treinada para fazer isso, né? E eu acho que, de fato, com um diálogo maior, nós, mulheres, a gente poderia fazer amizade umas com as outras muito mais do que tentar nos desmoralizar. Alka, e continuando aqui, esse diálogo e incentivo feminino tem sido percebido dentro da cultura indiana. E a minha pergunta, a sogra de Lakshmi seria um exemplo dessa voz, ou ela ainda se encontra muito submetida aos padrões machistas da sociedade? A relação da sogra com Lakshmi é autêntica? Caso você acredite que não seja tão autêntica, ainda assim essa relação apontaria para algum tipo de liberação para Lakshmi?
So continuing my question, so these female dialogues and of encouragement have been observed in Indian culture. So my question is, would Lakshmi's mother-in-law be an example of this voice, or does she still find herself way too subjected to society's sexist standards? And the relationship between them, is it authentic? And if you think not, could it still point as be some sort of liberation to Lakshmi? One of the reasons that I have Lakshmi's mother-in-law be a very different kind of mother-in-law than we usually think of. You usually think of a mother and a daughter-in-law having very antagonistic relationships. I remember my mother in India watching these soap operas where the mother-in-law and the daughter-in-law are always having arguments. And I said to my mother, why do you watch this? I think it only perpetuates the idea that we cannot get along. And my mother said, oh, honey, it's just a show. But you see, I don't think that anything we watch or read is just a show. I think that it is seeping down into our subconscious, and I think it is becoming a part of who we are and how we think. So for me, it was very important to break the stereotype of this mean mother-in-law and to have much more of a symbiotic relationship between those two. I have a lovely relationship with my mother-in-law, and my mother had a lovely relationship with my husband. So that's what I wanted to portray in the novel. Então, uma das razões pelas quais eu justamente fiz com que, né, a sogra da Lakshmi fosse uma sogra bastante diferente da sogra que a gente está acostumada a imaginar, né? Então, quando a gente pensa numa sogra, normalmente a gente pensa em relações antagônicas, né, entre sogra e nora. Eu lembrei da minha mãe, que via novela, então eu lembro da minha mãe vendo uma novela em que a sogra e a nora estavam sempre brigando, né, sempre discutindo. E eu disse para minha mãe, mas por que tu vê isso? Eu acho que só perpetua a ideia de que a gente não consegue se dar bem. E aí ela dizia, mas é só um programa, né? Mas aí que tá, eu não acho que tudo que a gente vê ou lê seja só um programa, né? Eu acho que efetivamente são coisas que estão efetivamente entrando no nosso subconsciente e se tornando parte de quem somos, né? De quem a gente é e da maneira como a gente pensa. Então, para mim, foi muito importante quebrar esse estereótipo da sogra malvada, né? E aí mostrar uma relação mais simbiótica entre essas duas personagens, assim, né? Eu tenho uma ótima relação com a minha sogra. E a minha mãe tinha uma ótima relação com o meu marido. Então, era isso que eu queria retratar no romance. Alka, agora um elemento muito presente na sua obra, fortemente presente, é o silêncio, né? A presença do silêncio, as palavras não ditas, inclusive entre as mulheres, indicam fortemente o estado de vulnerabilidade em que elas se encontram. Como quebrar esse silêncio, né? Porque o silêncio representa a vulnerabilidade, as mulheres estão aprisionadas, estão receosas, com medo. Como quebrar na prática, aos poucos ou de uma maneira mais impetuosa? So, Alpa, an element that's very, very present in your work is silence. So the presence of silence, of unsaid words, even amongst women, is a strong indication of the state of vulnerability in which they find themselves. So my question for you is how can we break the silence? Because it indicates, vulnerability. These women, they are afraid, they are nervous. So how can we break silence? Is it little by little, or is it in a more strong and fearless way? I think that we break the silence in little ways and big ways. I think that one of the ways that we can break the silence is really to train the next generation
to understand what it is to do both kinds of jobs, to understand what it is to be feminine and understand what it is to be masculine. So with the little children at home, I think if we raise them to do the things that might be contrary to what their gender says they should do, we should start now with those children, so that boys make their beds in the morning, girls take out the trash. If we start mixing those gender roles, then I think we can go a long ways toward breaking the silence. I think that if women then see that their work with children is empowering those children to be different, to have more agency in this world, I think that will give women a lot more self-esteem and be able to go out and do the big things that we need to do. And women are doing big things. You know, there was a woman in, I think it was the 8th century in India. She was a courtesan of a big ruler, of an emperor, and she decided that she was going to marry his son when he died. So the emperor dies, she marries his son. When the son dies, she takes over the entire kingdom and she rules it for the next 30 years. These women have done big things, regardless of what barriers they faced throughout the world. When we think of Joan of Arc and what she did at the age of 18, when we think of Mother Teresa and the extraordinary work that she has done around the world, regardless of whether somebody said she could do it or couldn't do it or wasn't allowed to do it. So I think we start small with our own families in tiny little steps, but I think we can also do great things, just letting ourselves realize our own power. What we have to offer this world is so unique, and we should take advantage of what we can offer. Eu acho que a gente quebra o silêncio de maneiras pequenas e de maneiras grandes, né? Eu acho que uma das formas pelas quais a gente pode quebrar o silêncio, né? Quebrar com o silêncio, é treinar as próximas gerações para entender o que quer dizer fazer os dois tipos de trabalho, né? O que é ser feminino e ser masculino. Com as crianças em casa, eu acho que se a gente criar elas, né, educar elas para conseguir fazer as coisas que poderiam contrariar o que o gênero delas indicaria, né? Ou seja, se a gente, enfim, ensinar meninos a fazer a cama e meninas a tirar o lixo para fora, enfim, se a gente começar a misturar esses papéis de gênero, a gente pode avançar bastante rumo a isso, a essa quebra do silêncio. Né? Eu acho que se as mulheres perceberem que o seu trabalho com as crianças, né, criando, enfim, educando crianças, está empoderando essas crianças para que elas possam ser diferentes, para que elas tenham mais agência no mundo, isso vai dar mais autoestima para as mulheres, né? Vai torná-las mais capazes de fazer coisas grandes, né? Grandes atos, assim. E elas estão fazendo, enfim, mulheres sempre fizeram, né? Então, pensei que teve uma mulher no século XVIII, na Índia, que era cortesã de um imperador, assim, de um grande imperador, com um grande império, e ela decidiu que ela ia casar com o filho dele quando ele morresse. Então ele morre, e aí ela casa com o filho dele, e aí quando o filho morre, ela toma o poder e reina, né, o império durante 30 anos. Né? Então, as mulheres estão fazendo coisas grandes, assim, né? Sempre fizeram, independentemente das barreiras que elas tiveram que enfrentar ao redor do mundo, né? Se a gente pensar na Joana d'Arc, em todas as coisas que ela fez aos 18 anos, se a gente pensar na Madre Teresa e no trabalho extraordinário que ela fez ao redor do mundo, independentemente do que disseram que ela poderia ou que ela não poderia fazer, né? Enfim, então eu acho que a gente pode né, começar assim com as nossas famílias, com né, pequenos passos, dar pequenos passos, mas a gente também pode fazer coisas grandes, assim, né? E a gente faz isso nos deixando perceber, né, permitindo com que a gente perceba o nosso próprio poder, né? Porque o que a gente tem a oferecer para o mundo é único. E a gente tem que aproveitar isso, aproveitar o que a gente tem para oferecer.
Que lindo, bacana, Alca, adorei. Alca, em um certo momento do livro, Lakesh me expressa, aspas, há 3 tipos de karma: o karma acumulado de todas as nossas vidas passadas, o karma que criamos nesta vida e o karma que armazenamos para brotar em nossas vidas futuras. Em sua opinião, o karma aprisiona os movimentos do ser humano, traz algum tipo de acomodação ou ele pode ser libertador? So in some point of the book, Lakshmi says, and I quote, "There were 3 kinds of karma: the accumulated karma from all our past lives, the karma we created in this life, and the karma we stored to ripen in our future lives." So, in your opinion, does karma capture, imprison the movements of human beings? Does it bring some sort of accommodation, like a settlement, or can it be freeing? I think that karma actually helps explain things in our lives that happen that we don't have an explanation for otherwise. So I'll give you the karma for my life. When the Henna Artist was first released in the United States and Canada in March of 2020, it was the day before the World Health Organization announced that COVID was a global pandemic and we should all stay home. What that meant for me is that all of my book events, my launch events, were completely canceled, and nobody could go to the bookstore, nobody could go to the library to get my books. And I thought to myself, just like Lakshmi, what kind of karma am I carrying around from a past life that is causing this problem? Well, then a few months later, Reese Witherspoon calls my editor and says, I love this book. I want to talk about this book and make it part of my Reese Witherspoon book club. And then I thought to myself, so is this a karma from a past life? Is this a karma from this life? Have I done enough good things in this life to make this happen? You see, I don't know the answer to this, but it helps me to think that there is karma out there that we carry around, that we accumulate in our lives, that is going to either help us or maybe hurt our progress in this world. Então, eu acho que o karma ajuda a explicar certas coisas na nossa vida, né, coisas que acontecem com a gente, para as quais a gente não teria uma explicação. Né? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do karma da minha vida. Né? Quando a Caste de Henna foi lançada nos Estados Unidos e no Canadá, em março de 2020, isso foi no dia antes do anúncio da OMS, né? Da OMS anunciando que o Covid era uma pandemia global e que a gente tinha que ficar em casa, todo mundo tinha que ficar em casa. Então, o que isso significou para mim foi que todos os meus eventos foram cancelados, né? Todos os eventos de lançamento, enfim. Ninguém podia ir para a livraria ou para a biblioteca para pegar os meus livros, né? E eu pensei comigo mesma, como a Lakshmi, né? Mas que tipo de karma eu estou carregando que está causando todo esse problema, assim, né? E alguns meses depois, a Reese Witherspoon, ela ligou para o meu editor e dizendo, nossa, eu adoro esse livro, eu quero que ele faça parte do meu clube do livro. E aí, então, eu pensei comigo mesmo, bom, será que isso é um karma de uma vida anterior? Será que é um karma dessa vida? Será que eu fiz coisas boas o suficiente para fazer com que isso agora aconteça? E eu não sei a resposta. Mas me ajuda a pensar, assim, né, que existe um karma por aí que a gente carrega, que a gente acumula, que vai, então, né, ou nos ajudar ou machucar, prejudicar o nosso processo, né, no mundo. Nosso progresso, perdão. Bacana, a gente não tem muitas respostas, né, mas muitas crenças, né, e a gente tem fé na vida, né, Alca? Yeah, that's very cool. Like, we don't have a lot of answers, but we have beliefs, you know, we have a lot of belief and faith in life, so that's it. Yeah. You know, there is so much in life that is unexplained, that we have no control over. And I think it just helps us to have certain framework that
that says to us, okay, now I can make sense of what just happened because I have this framework. Bacana, Alca. E agora, uma pergunta sobre o sistema de casta, que eu Vou acho só, que muitas... vou só traduzir o comentário da Alca rapidinho. Sim, eu acho que tem tanto na vida que permanece inexplicado, assim, né? Sobre o qual a gente não tem controle. Então, eu acho que nos auxilia, assim, ter certos enquadramentos, assim, que digam, ok, então eu posso entender o que está acontecendo, dar sentido ao que está acontecendo, porque eu tenho esse certo enquadramento. Bacana, Alca. Agora uma pergunta... Can I also say this, Raisa? My mother, I wrote the henna artist for my mother. And I wanted her to be alive to see the book be published. There was no reason for her not to be alive, but she died about 8 months after I had finished a few drafts of the henna artist. And it would still be another 7 years before the book would be published. And I thought to myself, why did my mother die? Why did she leave when I wanted to honor her by writing this novel, to give her this alternate life? There was no explanation for it. All I could think was it was her karma to go. Does that make sense? Sim. E acreditar que, de alguma forma, ela está tendo acesso aí à sua experiência, né? Então, posso só dizer uma coisa rapidinho, né? A minha mãe, sabe, eu escrevi o livro para minha mãe. E eu queria que ela estivesse viva para ver esse livro sendo publicado. E não tinha motivo nenhum para ela não estar viva, né? Mas ela morreu 8 meses depois que eu terminei os primeiros rascunhos do livro. E ainda faltaria 7 anos para que o livro fosse publicado. E eu pensei, mas por que minha mãe morreu? Né? Por que ela partiu justamente quando eu queria honrar ela escrevendo esse livro, né? Dando a ela essa vida alternativa? Eu não tinha explicação nenhuma para isso, né? Tudo que eu podia pensar era, era o karma dela aí. Será que era isso? Era o karma dela aí? Faz sentido o que eu estou dizendo? Alca, agora uma pergunta sobre sistemas de casta. A gente sabe que Lakshmi, além de romper vários padrões machistas, ela não se submete ao sistema de casta. Ela toca os pés de seus clientes, sendo ela uma Brahmani. Esse posicionamento tem o mesmo peso que a luta feminista incorporada pela personagem? Quão agravante é não se comportar de acordo com sua casta? A luta para romper esse sistema ainda está longe para terminar? E uma última pergunta ligada a essa. Como você vê o sistema de casta velado, mas profundamente presente na sociedade ocidental? So a question about the caste system, because Lakshmi, besides breaking sexist patterns, she does not submit to the caste system. She touches her client's feet when she herself is a Brahmin. And so does this statement, this positioning of hers, have the same weight that the feminist cause embodied by the character, so to speak? How aggravating it is to not behave according to your caste? And is the struggle to break this system still far from ending? Lastly, how do you see the caste system concealed but profoundly present in Western society? I think that a caste system exists in every society, whether you are in India or you're in the West. And I think that Isabel Wilkerson, when she wrote her book Caste, made that very clear, that even here in the West, we have different stratas of color who work, of people who work in our homes. So my gardener, my housekeeper, they might be of a darker color and sort of a different class of people that I am not going to be inviting to my dinner table. But there's another class of people who are maybe at the same socioeconomic level that I am at, or the same educational level that I am at, and I will be hanging out with those people. So
I think in every society, this kind of differentiation between caste and class does exist. It's just very obvious in India because every time parents arrange a marriage, they always arrange it within the caste that they are born into. And that's what makes it so much more visible in India that this is happening. In Brazil, perhaps, you might have parents who are overseeing a wedding of their children. And what they're always hoping for is that their child will be married within the same socioeconomic circumstance that they were raised in. They're not hoping for a lower socioeconomic circumstance for their child. So it's the same in India. That's really what they're trying to guarantee. Now, that said, in India, 70 to 80% of marriages are still arranged by caste. The 30% that are not are love marriages where people are going outside of the caste system, or perhaps they are choosing not to marry. So this, I think, is an important advancement from my mother's time in the henna artist, which is taking place in 1955. In 1955, about 95% of marriages were arranged within a caste. So there is progress. It is moving in, I think, a better direction so that people are not so bound by the rules of caste. Sorry, I gave you a very long answer. Don't worry about it. It's great. Então, eu acho que um sistema de casta existe em toda a sociedade, seja na Índia ou no Ocidente. Né? E eu acho que a Isabel Wilkerson tornou isso muito claro quando ela escreveu o livro dela, Caste. Né? Porque aqui no Ocidente, a gente tem diferentes estratos de cor e de classe, né? Então, tem pessoas que trabalham na nossa casa, por exemplo, um jardineiro ou, né, uma governanta, né, uma empregada doméstica, que vão ter uma cor de pele talvez, né, mais escura e que vão ser de uma classe diferente. Então, pessoas que não vão ser convidadas para a mesa de jantar, por exemplo, né? Não vou poder convidar para a minha mesa de jantar. Mas tem, né, outra classe, então uma série de pessoas que vão estar no mesmo nível econômico que eu, ou o mesmo nível educacional, né? E aí sim, com elas eu vou sair, né? Vou poder, enfim, fazer programas, né? Então, eu acho que em toda a sociedade essas diferenças entre casta e classe existem. Isso é só muito mais evidente, muito mais óbvio na Índia, porque a cada vez que pais estão arranjando um casamento, né, para os seus filhos, eles estão fazendo isso dentro da casta em que eles nasceram, né? E é isso que faz com que tudo seja muito mais visível na Índia. Né? No Brasil, talvez, a gente pode ver pais que estão, então, acompanhando, né, o casamento dos filhos e que estão esperando, né, que seu filho ou sua filha vá casar com alguém do mesmo círculo socioeconômico, né, com as mesmas circunstâncias socioeconômicas em que eles próprios foram criados. Né? Eles não estão esperando, enfim, né, que a sua filha ou seu filho se case num círculo socioeconômico inferior. Né? E isso é a mesma coisa na Índia, né? Essa mesma questão, essa mesma ideia que eles estão tentando garantir. Dito isso, né, na Índia, entre 70% e 80% dos casamentos ainda são arranjados em função da casta. Né? Os 30% que não são ou casamentos por amor, em que as pessoas estão realmente saindo desse sistema, né, da casta, ou estão escolhendo, enfim, não casar. E isso é um avanço importante, né? Isso é um avanço importante em relação à época da minha mãe, da época da artista de Henna, que se passa em 1955. Em 1955, 90% dos casamentos eram arranjados em função da casta, né? Dentro da mesma casta. Então tem um progresso aí, né? Tem um rumo a uma direção melhor, né? Para que as pessoas não se sintam tão presas, tão reguladas pelas regras da casta. In 2019, I went to India and I read in the newspaper about a
a lawyer, a female lawyer, and it had taken her 9 years to get a certificate from the government that said that she had no caste and no religion. It took her 9 years to get that official document. That's how entrenched the many people in the country still are. But the movement is there to try to get rid of the caste system so that people will not be as put in boxes the way they are now. Então, em 2019, eu fui para a Índia e eu li no jornal sobre uma advogada que tinha levado 9 anos para ganhar um certificado do governo dizendo que ela não tinha nem caste nem religião. Né? Então, demorou 9 anos para que ela conseguisse obter esse documento oficial. É a esse ponto que está entranhado na vida das pessoas lá. Mas o movimento está aí, né, para tentar se livrar do sistema de casta, para que as pessoas não sejam tão assim colocadas em caixas como elas estão sendo ainda agora. Certo. Alka, agora minha última pergunta, e depois eu vou abrir algumas, o público, né? Estão chegando aqui algumas perguntas para você também. Essa é a minha última pergunta. Alka, que mensagem você gostaria de deixar às mulheres que se sentem como Lakshmi, rompendo fronteiras culturais, sociais e religiosas, e também àquelas que não conseguiram ousar tanto ainda? Qual seria a sua mensagem? So, last question, and then I'll open to the public because there are already a lot of questions arriving here for you. So this is my last one. What message would you like to leave to women that feel like Lakshmi, that feel like her, that are breaking cultural, social, and religious boundaries, and also to those that still couldn't dare as much? You have something so unique to give to the world that you need to spend some energy figuring out what that is, something only you can do, whether it is writing about your experience, whether it is painting your experience, or making music about your experience, whatever it is that you feel you can do, you have something unique. And please try to harness that, try to develop it. And that is going to be your ticket out of a life that is limited by other people. I encourage you to apologize less. I encourage you to feel less guilty and ashamed for anything that you're doing. I encourage you to become your best self by putting that best self forward, regardless of the consequences. Então, mensagem, né? Você tem algo tão único para dar para o mundo que você precisa gastar energia pensando o que é isso, né? Tentando resolver o que é isso, entender o que é isso. Algo que só você consegue fazer. Seja escrever sobre a sua experiência, pintar a sua experiência, fazer música sobre a sua experiência, né? O que for que você sinta que só você consegue fazer, é isso. Você tem algo único realmente para dar. E, por favor, tenta se agarrar a isso e fazer isso florescer, desenvolver isso. E isso vai ser a sua passagem para escapar de uma vida limitada pelas outras pessoas, né? Então, eu te encorajo a te desculpar menos, a te sentir menos culpada, né? Menos envergonhada pelo que você está fazendo. Eu te encorajo a se tornar a sua melhor versão, a melhor versão de ti mesmo, né? E você vai fazer isso ao colocar justamente essa melhor versão em primeiro lugar, né? Independentemente das consequências. Colocá-la para frente. So I'll give you 3 examples from my life. One is that I knew I wanted to do something creative, but I didn't know what it was. And so I took whatever job I could get. And then in the evenings, I would explore different courses that I was interested in.
And eventually I found my way to advertising, which then allowed me to tell tiny little stories and eventually write a novel that was filled with tiny little stories. Number two, I knew that I did not want to have children. And even though there were a lot of pressures around me saying, you're a woman, you cannot be a woman without having children. Children will be the way that you will live out the rest of your life. They will take care of you in your old age. There are so many pressures for women to have children, but I knew I wanted to have a very creative life. So I knew that children might rob me of the time that it would take to become that creative person. And so I have not had children in my life. And perhaps, some people might consider that is a shame. But in my life is complete. I feel very good about the choices that I have made. I have been married for 25 years to my husband, and we have a very creative life, the two of us. We are both writers. And then I think the third example from my life is that when I had a very secure job in advertising, I almost lost it because I went to my boss and said, why are the men next to me earning $20,000 more than I am? In what world does this make sense? I work twice as hard as they do. Clients love me. Why am I not getting paid this amount of money? They weren't budging. And so I decided to step out and start my own agency because I thought, I believe in myself. I know I can do this. And maybe if I do this, I can actually earn the money that I am supposed to be earning, that I deserve. And I did. In my first year out of the corporate world, I went from making $50,000 to $400,000 in my own business. So I know that this is possible. I know that if you take the time to invest in yourself, you will get there. Então, eu vou dar, então, 3 exemplos da minha vida, né? Da minha vida pessoal. O primeiro é que eu sabia que eu queria fazer algo criativo, mas eu não sabia o quê. Então, eu estava aceitando qualquer trabalho que dava, qualquer trabalho que eu conseguisse, e durante a noite, então, né, eu, enfim, investigava, assim, né, cursos que me interessavam, né, fazia alguns cursos que me interessavam, explorava isso. Eventualmente, eu achei, então, a publicidade e a propaganda, né, que me permitiu contar pequenas histórias. Né? E aí, depois, então, isso me permitiu contar, né, escrever romances que continham pequenas histórias. Né? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo é que eu sabia que eu não queria ter filhos. E mesmo que tivesse muita pressão, né, ao meu redor, eu sentisse muito essa pressão das pessoas dizendo você é uma mulher, você não pode ser mulher se você não tiver filhos, né? Ter filhos é a maneira como você vai viver o resto da sua vida, né? Os filhos vão cuidar de você quando você tiver mais velha, etc, etc. Então, realmente as mulheres sofrem muita pressão nesse sentido, né? Mas eu sabia que eu queria ter uma vida criativa. E eu sabia que crianças poderiam me roubar do tempo necessário, né? Do tempo de que eu precisava para me tornar essa pessoa criativa que eu queria ser. Então, eu não tive filhos, né? E talvez algumas pessoas considerem isso uma pena, mas a verdade é que a minha vida ela é completa. Minha vida ela é bem completa. Eu me sinto muito bem, né? Em relação às escolhas que eu fiz, com as escolhas que eu fiz. Eu tô casada há 25 anos, né, com meu marido, e tanto ele quanto eu temos vidas criativas, né? Nós somos ambos escritores. Então, o terceiro exemplo é que quando, então, eu tinha esse emprego, enfim, seguro, né, com publicidade e propaganda, eu quase surtei, assim. Porque eu fui falar com o meu chefe e eu disse para ele, mas escuta, por que esses homens aqui do meu lado, esses meus colegas homens, estão ganhando $25 mil a mais do que eu? Né? Em que mundo isso faz sentido? Eu trabalho 2 vezes mais, os clientes me amam. Por que eu não estou sendo paga esse mesmo valor? Né? Porque eu não estou sendo paga de acordo? E eles não cederam. Então, eu decidi abandonar a agência e começar a minha própria agência, né, de publicidade. Porque eu pensei, eu acredito em mim mesma, e eu sei que eu consigo fazer isso. E se eu conseguir fazer isso, eu posso justamente ganhar esse dinheiro que eu deveria, né? Ganhar a quantia que eu acho que eu mereço.
E isso aconteceu de fato. No meu primeiro ano fora do mundo, né, corporativo, eu passei de 50 mil para 400 mil dólares. Eu ganhei de 50, passei para 400 mil com o meu próprio negócio. Né? Então, eu sei que isso é possível. Eu sei que se você tomar o tempo necessário, o tempo para investir em você mesma, você vai chegar lá. And now I'm a full-time novelist in my 60s. So you can do this until your last breath. Então, isso, e agora eu sou uma romancista em tempo integral no auge dos meus 60 anos, né? Então, realmente, você pode fazer isso até o último sopro de vida, até o final da sua vida. Alka, a sua mensagem é muito poderosa e seus romances traduzem muito bem essa sua visão, essa sua mensagem, e que cada um de nós aqui possa realmente incorporar, entrar em contato com essa vida criativa, né, que você encontrou também, que possamos encontrar cada um a nossa própria vida criativa e em busca desse propósito de vida, né? A literatura nos ajuda muito nesse sentido, Alka. Obrigada aí pelos seus romances que lemos e estamos aqui debatendo sobre eles, encontrando seus personagens. E eu vou em seguida abrir para as perguntas, acho que temos ainda alguns minutos, né, gente? So Alkma, your message is so powerful, and you know your novels, they structure very well this vision of yours, this message, and I hope that each and every one of us can incorporate, can understand and incorporate this creative life, that we may actually find, you know, each and every one of us this creative life that you speak of, you know, that we can go and search this purpose. And I think that literature helps us a lot in that sense, you know. So thank you so much for your novel, and you know, the discussions they were having over it, and also, you know, for allowing us to find and you know, be in contact with your characters. And you know, it's amazing. And now I'm gonna open to, you know, a little bit of the audience questions. I don't know if you have a lot of time, but maybe Yes. for 1 or 2 questions. Yeah. I have time, and I'm going to practice a little more Portuguese. I'm going to say bom dia. Is that right? Bom dia. Yeah. Alka, uma pergunta aqui do Ítalo Leonardo. Sua história tem um desenvolvimento incrível das personagens femininas, e todas elas trazem para o jogo de cenas da história dramas coletivos e individuais. Como foi escrever todas elas? So a question from Italo. Your story has, you know, this like amazing development, you know, the characters, they all have developments, and they bring, you know, collective and individual dramas also. So how was it, you know, your process of writing all of them? It all started first with the first scene in the Henna Artist, where we have Lakshmi and Parvati together in Parvati's living room. That's how it all started. And then I thought, what is this woman doing with this other woman? And I realized that they were painting henna, that Lakshmi was painting henna on Parvati, and they were having an intimate conversation about what Parvati wanted. So then I started asking, what does Parvati want from this conversation? What does Lakshmi want from this conversation? And who else do I need to introduce in this first scene? I needed to introduce Malik. I needed to introduce Parvati's husband. I needed to introduce the servant. And I needed to introduce Ravi, who is the son of Parvati. So I needed to introduce a whole lot of people in that first scene. And so they started coming into the scene. Then, as time went on, I knew that each one of these people needed to have their own story in order for us to be engaged with them as characters. So that first scene then led to the next scene, which was the scene of Samir and Lakshmi being in a private conversation. And we find out that there is a lot of sexual tension between them. And then I thought, oh, why is there sexual tension? What else does she do beside just help these women? And that's when I realized, oh, there's a whole backstory between these two people that
Samir was the one who actually brought Lakshmi into Jaipur. And so then that led to more scenes. I think I work very organically. One scene will lead to another, will lead to other characters doing different things. And that's sort of how I go. I never know what the ending is going to be until I get there. Então, tudo começou com a primeira cena, né? A artista de Henna, que a gente tem a Lakshmi e a Parvati juntas, né? Na sala da Parvati. Então, tudo começou ali. E eu pensei, mas o que essa mulher tá falando com essa mulher? E eu percebi que elas estavam pintando Henna. Né, que elas estavam tendo uma conversa íntima sobre o que a Parvati queria, né? E daí eu pensei comigo, bom, o que a Parvati quer dessa conversa? O que a Lakshmi quer dessa conversa? E quem mais eu preciso apresentar? Eu preciso introduzir nessa primeira cena, né? Então eu precisava introduzir o Malkin, eu precisava introduzir o marido da Parvati, eu precisava introduzir o empregado, eu precisava introduzir o Ravi, apresentar o Ravi, que é o filho da Parvati, enfim, eu precisava apresentar um monte de gente naquela primeira cena. Né? E então, enfim, esses personagens começaram a aparecer. E à medida que o tempo foi passando, eu vi que cada uma dessas pessoas precisava da sua própria história, né? Para que a gente pudesse se engajar com elas enquanto personagens. Né? Então, essa primeira cena levou para a próxima, que é a cena do Samir e da Lakshmi tendo uma conversa privada, né? E aí a gente percebe que tem muita tensão sexual entre eles. E aí eu pensei, por que tem tensão sexual ali? Não, o que mais ela faz além de ajudar essas mulheres? E aí eu vi que tem toda uma história de fundo entre essas pessoas, né? Então, foi o Samir quem trouxe a Lakshmi para Jaipur, né? E aí isso me levou para mais cenas. Então, eu trabalho de forma muito orgânica, né? Uma cena leva para a próxima, que leva para a próxima, né? Os personagens vão aparecendo, fazendo coisas, e enfim, assim eu vou indo, né? Eu nunca sei como vai ser o fim até eu chegar lá. Segunda pergunta, Alca, que é da Leila Nogueira. Os assinantes da tag amaram o projeto gráfico do livro. O que você achou dele? So this is the next question. The taggers, they loved the design project, the graphic design from the book. Did you love it as well? Did you love as well? I loved. You're talking about the book covers? Yeah, the book covers, the whole design. Yeah, the whole graphic design of the book. I cannot take any credit for it because it's my publisher and the art department at HarperCollins who designs these gorgeous covers. But then they send me their best efforts, and then I say, okay, this one and that one. This one, when I saw this cover, I said, oh my gosh, I love it. I have to have that cover. And the same thing with the second novel. And as you probably know, I'm writing novel number 3 now, and that one is going to be about Radha. So this one is all about Malik, and then the third one will be about Radha. So, but have you seen the cover from the tag, the Brazilian edition? Oh, yes, I finally just saw it. I had never seen it before. Yeah, it's gorgeous. I love it. It's very different from what they did here in the United States, but it also is, I think it really stands out when it's on the shelf, on a bookshelf. Então, ela começa falando da capa dos Estados Unidos, né? Então eu adorei a capa, eu não posso levar nenhum crédito por isso, porque, né, é a designer da HarperCollins que desenha essas capas maravilhosas, mas eles me mandaram várias versões e eu escolhi, né, a que eu, enfim, a que eu mais gostava, assim. Então eu adoro essa capa, e a mesma coisa com o segundo romance. E como vocês talvez saibam, eu tô escrevendo o terceiro romance, né? Se o segundo foi mais sobre o Malik, esse vai ser sobre a Radha. Então, vai ter um terceiro romance vindo. E em relação à capa da edição brasileira, da edição da tag, ela é linda, eu adorei. Eu achei ela muito diferente do que eles fizeram aqui nos Estados Unidos, mas eu achei muito legal e também chama muito a atenção, né? Quando tá na prateleira, assim, de uma livraria. Pessoal, vou chegando aqui. Oi, Raíssa, acho que você tá no mudo. Posso continuar? Sim. Perfeito.
Vim trazer a notícia de que, infelizmente, a gente não vai mais conseguir responder perguntas aqui ao vivo, porque já chegamos no limite do nosso tempo, mas a gente agradece muito a participação de todos que estão aqui junto com a gente. Foi muito legal. Eu aprendi muito sobre os bastidores, mais sobre algo. Espero que vocês tenham curtido também. Fica aqui o meu convite, o convite aqui da Tag, para vocês avaliarem no aplicativo da Tag o livro, o que vocês acharam, debater lá, para a gente conversar um pouquinho melhor e continuar nossa conversa lá. Eu vou abrir agora rapidinho para a galera se despedir, mas aí é isso. Um abração da Tag, galera. Obrigada e até o próximo evento. So we're saying our goodbyes. Yeah. Unfortunately, we're out of time, but thank you so much. Oh, you're so welcome. Obrigado. Tag, let's see if I can say this right. Meus leitores. Meus leitores? Yes. And I hope everybody knows that Netflix is doing the TV series also of the novel. So that novel. Então, obrigada a todo mundo, obrigada, né, meus leitores. E, bom, acho que, né, espero que vocês estejam sabendo que a Netflix vai fazer uma série de TV baseada no romance. Então, vai ser bem legal também. And obrigado to Tag Livros. Nós que agradecemos, Alka. Obrigada. We thank you. Oh, you're so welcome. Yay. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you all. Bye. Bye.